Tem muita gente perguntando aí sobre o Marlon, lateral esquerdo. O Marlon hoje treinou normalmente também na Toca, né? Um jogador que tem contrato com o Cruzeiro. O que a gente tem de informação sobre o Marlon é que tem algumas consultas aí do mercado, não tem nenhuma negociação em andamento, mas o Cruzeiro, né, não vai desvalorizar um ativo que ele tem, né? Agora, o que a gente tem de informação, e está até nas quentes do dia, é que se pintar alguma proposta aí interessante, o Cruzeiro pode estudar. Eu, com sinceridade, não consegui avançar nada sobre o assunto que veio aí, foi ontem, né? Sobre o Juninho Capixaba, que é um lateral muito bom também, né? E tá titular lá com o Fernando Seabra, vai disputar quartas de final aí. O Red Bull Bragantino começou mal, mas deu uma recuperada boa lá no Paulista. E essa história teve no início do ano, né? Era com o Diniz, mas aí não consegui avançar se isso poderia ser retomado. Agora, para acontecer algum movimento nesse sentido aí do Marlon, a informação que a gente tem é que teria que ser já pensando numa reposição, né? Então, vamos acompanhar essa história aí até 10, 11 de abril aí, o que vai acontecer nesse sentido. E repito, não consegui com sinceridade se teria como voltar essa história aí, porque a informação, Caio, é que e a gente chegou para a gente depois, né? Que realmente esteve muito perto de o Marlon ir para o Red Bull Bragantino, na época do Diniz, e do Juninho Capixaba vir aqui para o Cruzeiro. Seria uma boa troca, né, Samuca? Eu acho que o Juninho Capixaba não é um lateral esquerdo espetacular, mas ele é mais regular, mais confiável do que o próprio Marlon, né? O Juninho Capixaba, desde 2021, tem atuado em um nível legal. E olha que a gente já está em 2025. O Marlon sempre viveu de altos e baixos. Eu não falo isso pegando só a passagem dele pelo Cruzeiro, mas a carreira dele. O 2023 muito bom do Marlon foi algo atípico. É algo que não vai se repetir novamente. Então, o Juninho é um lateral que me traz muito mais confiança, mas hoje, aparentemente, há uma dificuldade muito clara desse negócio ser retomado. Eu gosto da postura do Cruzeiro, de ficar aberto para uma proposta em relação ao Marlon. Quando a gente compara ele com o William, claramente são laterais de prateleiras diferentes, né? O William é muito bom, já falei aqui da minha descrença em relação à recuperação do futebol dele, mas não nego a qualidade. O William é muito bom jogador. E o Marlon não está nesse mesmo nível. Não acho que seja um lateral ruim, como tem se mostrado nos últimos tempos, desde o início de 2024, mas também não acho que ele é tão bom como mostrou em 2023. E aí, no caso do Marlon, tem algumas nuances que me incomodam, né? Como falas delicadas à imprensa, principalmente quando ele justamente começou a ser reserva do Kaique lá no meio do ano passado, interações com posts de outros clubes, que eu acho que o Cruzeiro foi muito permissivo nesse sentido, e dentro de campo é um cara que tem comprometido o Cruzeiro, aí até por limitações técnicas muito claras. Eu gostaria, sinceramente, que surgisse algum bom nome, alguma boa composição para o Cruzeiro. Não sei se isso vai acontecer. E se não acontecer, o Marlon vai acabar permanecendo porque é um ativo do clube e não dá para o Cruzeiro simplesmente rescindir o contrato dele, liberar a qualquer custo. Mas gosto dessa postura e vamos ver se até o dia 11 de abril surge alguma questão. Mas é mais um jogador que eu vejo em fim de ciclo pelo Cruzeiro, mas isso não pode ser encerrado de qualquer forma. O Cruzeiro tem que ganhar algo nesse sentido. E aí, por exemplo, se surge uma oportunidade de um Juninho Capixaba, daria para trocar pau a pau, né? Sem compensação financeira ou algo do tipo. Seria algo até mais simples do que em relação ao William. Vamos ver. Tem que ver se o Braga pensa da mesma forma, né, Caio? Exatamente. Eu não sei, porque o Bragantino hoje
tem um Juninho Capixaba muito bem, né? Em melhor nível do que o Marlon, tá aí emendando participações em gols no Campeonato Paulista. Sinceramente, hoje eu acho que o Bragantino pensa de uma maneira diferente. Até porque no ano passado o Capixaba estava um pouco abaixo, né? Ele cresce na reta final. Hoje é um contexto diferente, de um Juninho Capixaba rendendo muito mais do que o Marlon. E aí, Valu? Ah, cara, eu gostaria muito que acontecesse, viu? O Capixaba, ele é um jogador que eu, pelo menos, desejo ver no Cruzeiro desde aquele momento que perdemos a disputa para o Fortaleza, né? Perdemos aquela disputa dele com o Fortaleza. Ele é um cara que ele joga na lateral, ele tem facilidade de chegar à linha de fundo, ele se confunde também com o meia por dentro ali, pelo lado esquerdo, mas teria que ter a vontade do Seabra, né? Conhece muito bem o Marlon, aliás. O Seabra gosta tanto do Marlon que tinha um Kaique na reserva e preferiu escalar o Marlon 11 jogos consecutivamente, jogando 90 minutos. Com o Kaique lá doido para entrar pelo menos 5 minutos por jogo. E aí o Marlon depois teve uma sequência ruim, que ele foi expulso contra o São Paulo, contra o Bahia também, enfim. Então eu acho que seria algo interessante. Não vale a pena, na minha opinião, pensando em composição do elenco, a fase do Marlon é péssima, tá? Só para deixar bem claro. Péssima, péssima, péssima. Mas não vale a pena, vamos vender um lateral esquerdo aí, vamos deixar o Kaique ser o titular e quando precisar de um reserva a gente improvisa o Marquinhos? Não pode acontecer esse tipo de coisa. Se for envolvido alguma situação com o Marlon, que já seja ali, que nem... tem a opção também, a mapa do carro. Pode ser, você pode vender seu carro lá na mapa do carro, mas se você também quiser comprar na mapa do carro, você já sai de lá com outro veículo, beleza. Porque desfazer do lateral esquerdo e causar um desequilíbrio em termos de... Beleza, hoje o Kaique é o titular, mas não pode causar um desequilíbrio no elenco. Essa janela depois do dia 28, do dia 10 de março ao dia 11 de abril, é uma janela alternativa, uma janela mais escassa. Ela é uma janela doméstica. Então, eu acho que seria interessante, não me oponho. Aliás, né, eu já disse, se o Mister não se... Você quer saber meus movimentos, é só ver o que o Leonardo Jardim vai fazer. Se ele não se opõe, eu não me oponho. Tá bem fácil entender. Se ele diz que recupera, eu recupero. Eu tô com o Leonardo Jardim. Então, mas falando sério, o Cruzeiro não pode perder um lateral que hoje é reserva e não ter nenhuma opção para trazer um jogador. E se fosse o Capixaba, né? A gente está falando de um cara que chegaria para fardar, né? Com todo respeito ao Kaique, mas o Capixaba, como disse bem o Caio Fábio, o nível que ele tem apresentado nos últimos anos é nível de jogador para chegar, vestir a camisa de titular, seria, né? No caso, e tomar conta da lateral esquerda. Rafa Mundo Azul. E aí, Rafa? Na direita, o William está garantido. Na esquerda, depende. Falar sobre o Marlon é até assim, um pouco difícil, porque é um cara que já vem muito mal há muito tempo. Né? Você pegar aí o Marlon, foi muito acima naquele 2023, né? Depois disso, ele já está devendo. E assim, cara, ele não vem conseguindo fazer minimamente, né? Não vinha conseguindo, tanto que foi substituído, né? E o Kaique assume, mesmo o Kaique não indo tão bem quanto poderia, ou quanto alguns esperavam, o Kaique ficou incontestável, né? Nos últimos jogos você não via ninguém pedindo a volta do Marlon e a saída do Kaique, pelo menos eu não vi. Né? Eu vi todo mundo apoiando porque de tão mal que estava o Marlon, mesmo o Kaique não estando um primor. Sobre o Capixaba, concordo muito com o que todo mundo falou aí, né? Um cara que apoia bem, defende bem e assim, é um cara que vem sendo destaque numa crescente e mantendo uma regularidade, né? Coisa que o Marlon não manteve. Então, vem mantendo a regularidade, foi bem um trabalho, foi bem outro, acho que vai emendando bons trabalhos e o Marlon não conseguiu dar sequência no trabalho dele bom no Cruzeiro e hoje é um dos piores do time, inclusive. Passa a régua, Bernardo. Eu acho que assim, diferentemente do William, o Marlon é um jogador que toda a torcida hoje entende como negociável, né? Como um jogador com maior potencial de saída do que o William, porque a diferença do ápice do Marlon para o ápice do William no Cruzeiro, ela é muito grande.
né? O ápice do William foi um jogador que chegou na seleção, que se destacou em números como um dos principais no campeonato. E o Marlon não. O Marlon fez parte daquela principal defesa do Cruzeiro em 2023, quando foi a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, mas não foi um jogador que, em termos de número, conseguiu se destacar muito. Se a gente for comparar aí, por exemplo, com o Juninho lá no Bragantino, ele conseguiu ser uma peça, ofensivamente falando, muito mais influente lá no time paulista do que o Marlon aqui no Cruzeiro. Eu sinto que o Cruzeiro tem um lateral que ataca bem pela direita, mas a gente não tem laterais muito fortes ofensivamente pela esquerda, porque até o Kaique, eu vejo ele como um lateral muito forte fisicamente, que tem boas valências defensivas, mas que não aproveita bem as oportunidades que chegam no ataque. Então, por exemplo, o Juninho, no Campeonato Paulista desse ano, se eu não me engano, ele já tem 4 participações em gols, né? 1 gol mais 3 assistências. Então seria uma oportunidade, né, para poder ter uma válvula de escape pela esquerda, ter um apoio ofensivo pela esquerda mais interessante do que as opções que a gente tem hoje. E acho que o filme do Marlon, ele já se queimou com a torcida há muito tempo, né? Tem essa questão das postagens, está curtindo coisa de outro time, tem a questão de risadinha irônica no banco de reservas, que a TV flagra, né? A gente não é bobo, a gente está vendo. Então, assim, não adianta falar que não teve, porque a imagem está lá para comprovar. Tem a questão das expulsões, aquilo ali, pelo menos particularmente, me deixou pé da vida, que foi aquelas expulsões contra o São Paulo e contra o Bahia. Acho que a primeira foi contra o São Paulo lá no Morumbi, que a gente estava melhor no jogo. O Cruzeiro, por incrível que pareça, ia sair de lá do Morumbi com pontos, né? Possivelmente ganhar o jogo, que estava muito bem. E o Marlon comete aquela expulsão extremamente infantil, pede desculpa, fala que não vai acontecer, e pouquíssimas rodadas depois acontece exatamente a mesma coisa. Né? Deixa de ser excesso de vontade e passa a ser irresponsabilidade. O que ele fez lá contra o Bahia, que custou mais 3 pontos para a gente. Então, eu vejo essa saída do Marlon muito mais benéfica do que em relação à saída do William, e principalmente porque a opção é igual foi levantada do Juninho Capixaba, eu acho que é um jogador que chegaria para poder dar essa versatilidade ofensiva para o nosso lado esquerdo que a gente não tem hoje. Só complementar aí, teve as entrevistas também que desgastaram, né, Bernardo? Além das curtidas, as entrevistas também que deixaram o torcedor chateado. Quando a gente critica, né, e depois escuta o jogador falando, parece que a gente está criticando o Marlon de 2023, né, que está fazendo parte da melhor defesa do campeonato. Quando, na verdade, não é isso, né? É um jogador que está em declínio técnico há muito tempo. O William viveu o auge dele agora em 2024, mas o próprio Marlon, desde a chegada do Larcamon, já estava muito mal. Desde o ano passado ele estava muito mal. A final do Mineiro, desculpa, Bernardo, só para complementar, a final do Mineiro do Marlon em 2024 foi péssimo, principalmente no primeiro jogo, quando ele tem uma falha direta ali no gol do Bruno Fux, né? Exatamente, muito mal. E tem outro fator ainda, que do lado direito, talvez a gente não tenha opções na categoria de base tão promissoras igual a gente tem o Cauã Prats na lateral esquerda, que é um jogador de seleção que está, entre aspas, queimando etapa aí, porque está chegando à seleção de categorias maiores, com uma idade bem menor, já tá chegando a ser um jogador importante na equipe júnior mesmo com 17 anos. Então a gente tem jogadores promissores pelo lado esquerdo também, que não existem no lado direito hoje, porque o Dorival, por exemplo, já está fora dos planos. Então eu acho que essa situação... Tombense, inclusive. Já foi emprestado? Já saiu? Já foi, saiu. Pois é, então assim... Ainda. Pois é, então é verdade. Então assim... A gente não tem essas opções pela esquerda. Então, na minha opinião, se acontecesse essa troca aí, se o Bragantino topasse, né? Depende muito do lado de lá, não é só a gente querer aqui também, porque se dependesse só de um lado, o William já estava lá no Internacional. Seria importante aí, acho que seria uma troca benéfica. E seria bom lá pro Bragantino, acho que o Marlon se dá bem com o Seabra, que eles possam seguir a vida deles lá em São Paulo.